você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde... My vote is for Hannah. It's very difficult to live with her. She asks me to wash the dishes every single day. She must leave the house. I think Clayton has to leave the house because he has already eaten all the stored food for the confinement. I vote for him. Hello 8th grade, here we are again for another video class. Today we are going to start from the page 25, the comparatives and superlatives, ok? Olá pessoal, hoje então nós vamos continuar a nossa apostila, começando da página 25, nós vamos estudar os comparativos. Quando nós usamos os adjetivos para comparar, fazer comparações. Aí nós vamos estudar os dois graus, comparativo de superioridade quando eu comparo duas pessoas, dois objetos, e superlativo quando eu comparo uma pessoa ou um objeto com todos os outros do mesmo gênero, ok? E o comparativo de superioridade em inglês, ele tem características diferentes da gramática do português. Nós temos os adjetivos curtos e os adjetivos longos. Os adjetivos curtos, eles recebem um sufixo. Dependendo da terminação, ele ganha o sufixo ER. Se terminar em Y ou se terminar em CVC, ele tem particularidades, que nós vamos ver aqui na apostila, nos exemplos que vocês têm, tá? Ali no iniciozinho, na página 25. Por exemplo, eu vou comparar uma pessoa com outra, usando o comparativo entre dois seres, certo? Usando o adjetivo tall, alto. My brother is taller than me. Meu irmão é mais alto do que eu. O adjetivo tall, ele tem uma sílaba só. Então, no comparativo de superioridade, ele tem o sufixo ER. Então, os adjetivos em inglês, eles têm essas regrinhas. Se for curto, com uma ou duas sílabas, classificados como adjetivo curtos, então eles ganham esse sufixo, ok? Em português eu uso a palavra mais na frente, né, do adjetivo alto. Em inglês não, em inglês eu uso o ER, ok? Adjetivo longo no comparativo entre dois seres, ou dois objetos. Vamos comparar duas casas, ok? Esta casa com aquela casa. This house is more expensive than that house. Essa casa é mais cara do que aquela. Observe que expensive é um adjetivo classificado como longo, porque ele tem mais de duas sílabas. Então ele recebe um more na frente, que equivale ao nosso mais, ok? Então, coloquei alguns exemplozinhos para nós lembrarmos. No comparativo de superioridade, eu usei o adjetivo clean, aqui, limpo. Mais limpo, como fica? Cleaner, certo? Short, baixo. Mais baixo, shorter. Ok? Esses são os adjetivos curtos, né? Dois exemplos.
Adjetivos longos, com mais de 2 sílabas. Eu usei os adjetivos intelligent e comfortable. Inteligente, mais inteligente, como fica? More intelligent. Observe que aqui, né, no comparativo, eu uso more na frente, porque o intelligent tem mais de 2 sílabas. E comfortable fica more comfortable. Ok? Bom, essas regrinhas vocês têm na página 25, que eu gostaria que vocês lessem com atenção. Tá? Nós temos na página 25, 3 exemplos. E nesses 3 exemplos, nós temos os comparativos. Esses exemplos que eu dei são no comparativo entre 2 pessoas, 2 objetos, e quando eu comparo uma pessoa com todas as outras do mesmo gênero, ou um objeto com todos os outros do mesmo gênero, um com todos os outros, nós chamamos de superlativo. No comparativo de superlativo em inglês, as regrinhas elas são semelhantes, só que elas mudam as expressões. O ER passa a ser EST e o more passa a ser the most. E uma característica do superlativo é que eu coloco sempre o artigo definido na frente, o the. Por exemplo, eu falei que meu irmão, na primeira comparação eu usei a minha pessoa e meu irmão. Eu vou usar agora o adjetivo alto, né? My brother is the tallest person in my family. Eu usei então o adjetivo alto, dizendo que meu irmão é a pessoa mais alta da minha família. Tall é um adjetivo curto. Então eu usei o EST. My brother is the tallest person in my family. Meu irmão é a pessoa mais alta da minha família. E eu não esqueci de usar o artigo definido na frente. Tem sempre que usar. Para dar uma característica de o mais, o absoluto. O artigo definido ele tem essa característica, ele tem esse sentido, tá? Do mais de todos. Usando um adjetivo longo, usando a palavra, o substantivo carro, car. That car is the most expensive of the store. Aquele carro é o mais caro da loja. Expensive é um adjetivo longo. Então, na frente eu uso o the most. Então, no comparativo eu uso more, quando é 2 carros. Se eu estou comparando esse carro com todos os outros, no caso aqui o exemplo, com todos os outros da loja, então eu usei o the most, que significa o mais. Então, o superlativo tem essa regrinha, ok? Então, página 25. Então, nós temos 3 exemplos. This version is the more realistic or accurate of the 2 films. Então, essa versão é a mais realística ou mais específica, apurada dos 2 filmes. Aqui são fragmentos dos textos, né, das páginas anteriores. Tá? The most awarded and perhaps the most well-known re-edition of the story. Aqui, no segundo exemplo, eu já uso o superlativo. Observe, o mais premiado e talvez a versão mais conhecida da história. E no caso está comparando, usando as obras de Shakespeare, que é lá no início da lição. As versões, as reedições feitas, né, dessa obra tão conhecida. E no último exemplo, the movie is a fail compared to 1968's version, which is 45 years older and better. Aqui está usando então o comparativo, né, dizendo que a versão melhor, que a versão ficou mais bonita, é 45 anos mais velha. E ainda, né, mesmo sendo 45 anos mais velha, é melhor. Então eu uso o comparativo older, old, older. E o superlativo e o comparativo de good, certo? Usando os 2 comparativos, ok? Bom, vimos então exemplos no comparativo de superioridade entre 2 pessoas. E o superlativo, quando a gente usa, né, o the most ou EST. Então eu tenho alguns exemplozinhos aqui.
Lá no comparativo, o clean fica cleaner e o short fica shorter. Aqui, o clean fica the cleanest e o short fica the shortest. Então, o mais limpo, o mais baixo. Então, usando o artigo definido na frente e o sufixo est, certo? Adjetivo curto. E os adjetivos longos, nós temos the most intelligent, o mais inteligente. The most comfortable, o mais confortável. Ok? Bom, na página 25, depois desses 3 exemplozinhos aqui, nós temos um quadro onde vocês vão preencher com os adjetivos que estão aqui. Aí vocês vão transformar os adjetivos que estão no grau normal em comparativo, tá? Então nós temos na primeira parte comparatives, nós temos short adjectives plus ER, adjetivos curtos mais o ER. Aí nós temos ali o old, para vocês completarem, e temos o long. E não esqueçam, sempre no comparativo, né, entre duas pessoas, dois objetos, nós usamos o than depois do adjetivo, que significa o do que, ok? I am more intelligent than him. Eu sou mais inteligente do que ele. Então nós usamos o than. Depois, more plus long adjectives. Aí você vai completar ali o espaçozinho com um exemplo de adjetivos longos. E os irregulares, nós também temos, assim como nos verbos, os adjetivos irregulares. E do grau normal para o comparativo eles mudam a forma, como good, por exemplo, fica better. E no superlativo fica the best, certo? Temos o bad, e no comparativo fica worse. Ele muda completamente, tá? Então vocês vão completar ali os espaços. Depois nós temos os superlativos. E aqui no finalzinho, na página 25, nós temos os exemplos. Eu queria que vocês lessem com bastante atenção. Alright? Let's go to page 26. On page 26, we have your turn, the exercises. You are going to do exercise number 1, complete the sentences with the comparative form of the adjectives in parentheses. Então vocês vão completar os espaços com os adjetivos que estão entre parênteses. Aí vocês vão observar se os adjetivos são longos ou curtos. Aqui, os adjetivos, eles estão no comparativo, tá? Ou seja, entre duas pessoas ou dois objetos. Então vocês vão usar o more, se o adjetivo for longo, ou o ER, se o adjetivo for curto. E o then depois, não esqueçam, ok? Number 2, complete sentences with the superlative form of the adjectives in parentheses. A número 2 já é superlativo, quando você compara um com todos os outros. Aí você vai usar o sufixo est, não esqueçam do the na frente, né, do adjetivo. Para os adjetivos curtos você usa o est e para os longos o the most, certo? E tem também, claro, em ambos, né, os adjetivos irregulares, daí vocês têm que ver que eles mudam a forma. No número 3, vocês têm a opção, certo? Duas opções ali para completar. Você vai sublinhar a que se encaixa com a frase. For example, letter A. Juliet was Romeo. Aqui comparando Julieta, né, com Romeu, lá da obra. Então aqui está falando, usando o adjetivo young, jovem. Então, Juliet era mais jovem do que Romeu. Então, qual dos dois que você vai sublinhar? Younger than ou the youngest? Younger than, porque você está comparando Juliet com Romeu. Então, duas pessoas. Aí você vai sublinhar a alternativa correta, ok? E para finalizar a nossa videoaula, to finish our video class, we have exercise number 4. Aqui fala também de peças, certo? De Shakespeare. E você vai usar os adjetivos short, long, old, new para comparar. Aí nós temos os quadros, né, as colunas onde nós temos as peças. Nós temos aqui o tempo, certo? A duração, quanto tempo cada peça, né, dura. E no final nós temos as datas. Aí vocês vão usar adjetivos comparando. Por exemplo, Hamlet, você vai comparar com Romeo and Juliet.
Foi uma peça mais longa, mais curta, usando os adjetivos aqui. Claro, sempre usando, né, um auxílio para que você possa fazer a pesquisa e usar as frases certinhas no comparativo. Alright? So this is the end of our second video class, and I'll wait for you on Tuesday on WhatsApp to check your questions. Okay? Have a nice week and goodbye.